Olá, pessoal! Como vocês estão? Vocês estão bem? A tia está morrendo de saudade de vocês. E hoje nós daremos início às nossas aulas de história, tá certo? E aí, vejam só. Hoje nós iremos trabalhar com o livro de História, volume 1, capítulo 2. Nós iremos falar sobre um assunto bem legal. Porém, vocês devem estar olhando para mim e devem estar achando estranho esse acessório que eu estou na cabeça, esse acessório que eu estou no braço. Vocês já conseguiram identificar que acessório é esse? Esse acessório que está aqui vou dar uma dica. É de um povo muito antigo. Qual será esse povo? Será que eu estou falando dos italianos? Será que eu estou falando dos espanhóis, dos portugueses? Olhem direitinho. E aí, já descobriram? Pensa aí um pouquinho, não? Pois bem, esse acessório que eu estou é dos povos da Grécia. E o que isso tem a ver com o que nós vamos estudar? Tudo a ver. Hoje nós iremos estudar sobre os povos da antiguidade. E esses povos que nós vamos estudar, em especial, será sobre Mesopotâmia e Egito, certo? Então vejam só, esse adereçozinho que eu estou na cabeça é que eu não quero que vocês esqueçam e associem o que a tia vai falar. Olha só, Mesopotâmia é uma palavra grega, certo? Então vejam só, vocês irão observar que aqui essa imagem representa a Mesopotâmia, é uma região, tá? Do Iraque. Então vejam só, povos da antiguidade, Mesopotâmia e Egito. Hoje nós iremos estudar sobre Mesopotâmia e na próxima aula nós iremos estudar sobre o Egito. E o que significa Mesopotâmia? Mesopotâmia é uma palavra grega, é uma palavra de origem grega, por isso que a tia colocou este acessório. Então, pois bem, Mesopotâmia significa terra entre dois rios. E quais são esses rios? Esses rios, olha eles aqui, são os rios Tigres e Eufrates, certo? Mas, tia, o que é que isso tem a ver com os nossos estudos? Tem tudo a ver, vejam só. A Mesopotâmia, ela é conhecida como o berço da civilização. Como assim, tia Dani? Vejam só. No início, nós aprendemos lá no capítulo 1 que existiam os povos nômades e existiam os povos sedentários. Só para a gente relembrar um pouquinho. Os povos nômades eram aqueles povos que estavam sempre se deslocando de um local para o outro. Eram os coletores, os caçadores. Eles não tinham moradia fixa. Certo? Porém, com o passar do tempo, eles sempre se deslocando para um local para o outro, por questão de sobrevivência, eles começaram a perceber que se eles plantassem um determinado alimento, eles teriam que esperar um pouco para colher. Então, os povos começaram a, mais ou menos, se fixarem em uma determinada região. Por conta que eles plantavam e tinham que esperar a colheita, certo? E aí, por isso que a Mesopotâmia é conhecida como o berço da civilização, porque é praticamente onde tudo começou. Lá na Mesopotâmia, esses dois rios, os rios Tigres e Eufrates, eles eram rios que ajudavam, eles não ajudavam só a beber a água, não. Eles ajudavam também na questão do cultivo, né? Da plantação. E aí, vejam só, esses povos
da Mesopotâmia foram os primeiros povos que também começaram a domesticar os animais. Então, além deles serem os primeiros a descobrirem a agricultura, eles também começaram a domesticar os animais. E aí, vejam só, aqui vocês vão ver a imagem que a tia falou, né, da Mesopotâmia. Hoje ela está aqui, ó, na região do Iraque, certo? Ela está localizada no Iraque. A questão da agricultura e da domesticação dos animais, certo? Porque essa questão da agricultura e da domesticação dos animais foi o que tornou os povos sedentários. Porque vocês estão lembrados que nas aulas anteriores nós estudamos também sobre isso? Sobre a questão dos povos sedentários, que eram aqueles povos que começaram a ficarem fixos em uma determinada região, porque aí não havia mais necessidade deles estarem se mudando, porque eles perceberam que eles poderiam desenvolver essas atividades, como a agricultura e a domesticação de animais. Eles também foram responsáveis pela invenção da roda da escrita. E com a invenção da roda, se tornou mais fácil o transporte das pedras. As pedras que eram usadas nas construções, nos templos, certo? Facilitava muito o trabalho deles. E aí, vejam só, lá no livro de vocês irão encontrar essa imagem, tá? Essa imagem vocês irão perceber que ela representa o quê? Um monumento, né? É como se fossem algumas estátuas, não é isso? E aí, vocês irão abrir o QR Code quando terminar a aula, porque a tia precisa de um pouquinho da atenção de vocês. Eu tenho certeza, eu já estou imaginando vocês quando estão na sala. Tia, já pode pegar o celular? Tia, a gente já pode ver o QR Code. Calma, gente. Quando a gente terminar a aula, nós iremos ver, certo? E aí, vejam só. Vocês irão acessar o aplicativo e irão conhecer um pouco mais sobre esses monumentos. Para vocês terem ideia, eles eram do tamanho, eles tinham mais ou menos o tamanho de 20 metros. Era como se fosse um edifício com 7 andares. Então era enorme, não é verdade? E aqui mostra essa imagem. Mas aí, gente, eu estava pensando aqui, será que na nossa cidade, em Garanhuns, existe algum monumento? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Olha só, eu sei que vocês agora não podem sair de casa, não devem. Então vamos fazer um desafio? A tia vai lançar um desafio com vocês agora, tá? Qual será esse desafio? Vocês irão pesquisar no Google monumentos que existem na nossa cidade em Garanhuns. Alguém deve estar dizendo, tia Dani, não existe. Claro que existe, gente. Os monumentos, eles são feitos para homenagear as pessoas. E aí, me lembrei de um monumento. Deixa eu falar para vocês de um monumento. Mestre Dominguinhos, o cantor Dominguinhos. Se vocês lembrarem, tenta refrescar aí a memória. Esse monumento você encontra na Praça Dominguinhos, ali pertinho, próximo o Centro Cultural. Estão lembrados? Lembraram agora? Então é mais ou menos isso que vocês irão fazer. Vocês irão pesquisar no Google monumentos que existem em Garanhuns, tá? E o que é que vocês irão fazer? A gente vai fazer um combinado. Qual será o nosso combinado? Na verdade é um desafio que a tia vai lançar para vocês. Vocês irão pesquisar e irão mandar para a tia qual foi o monumento que vocês pesquisaram e encontraram em Garanhuns. Vocês não vão sair de casa, hein? Vocês irão fazer a pesquisa virtual, tá certo? E aí, vocês estão lembrados que a tia falou que os povos da Mesopotâmia, eles passaram a ser povos sedentários? Eles não havia mais necessidade deles estarem mudando de regiões.
em busca de sobrevivência? Pois bem, olha só. Aqui vocês irão perceber duas imagens, na verdade. A tia colocou ponto de encontro. Por que, tia, ponto de encontro? Porque era onde as pessoas costumavam se encontrar para fazer suas trocas, conversarem. E aí, vejam só, a tia colocou aqui uma imagem, tá, ó, da época da Mesopotâmia e colocou aqui uma imagem proposital da feira de Caruaru. Por que, tia, feira de Caruaru? Porque a feira de Caruaru está bem próximo da gente. Porém, eu quero citar duas situações. Uma situação, na feira de Caruaru, a gente não troca a mercadoria, a gente tem que pagar. E na época da Mesopotâmia, eles trocavam as mercadorias. Outra coisa, tem uma musiquinha que diz até assim, que lá na feira de Caruaru tudo se encontra. E de fato a gente sabe que é verdade. Só que se você não tem oportunidade de ir quando essa pandemia passar, visitar esta feira, mas eu tenho certeza que você já visitou outras feiras, né? Que você já conheceu outras feiras. Feiras livres, feiras de finais de semana que existem no bairro, né? Às vezes na semana. Então, assim, esse local aqui era o ponto de encontro, como eu já tinha falado anteriormente. Todo mundo se encontrava nesse local. Vinham as pessoas das regiões e se encontravam lá para fazer essas trocas. Porém, esse ponto de encontro, ele tem um nome, tá? Esse ponto de encontro se chama zigurate. E o que era o zigurate, tia Dani? Ou o que é o zigurate? Ele é a imagem do templo. Era onde acontecia os rituais religiosos, certo? E aí, vejam só. Vocês receberam um envelopezinho, tá? Vocês estão com esse envelopezinho em casa. Então, eu vou pedir para que vocês, quando terminar a aula, não precisa ser agora, porque agora a tia precisa da atenção de vocês. Ó, nesse envelope que vocês receberam, existe a imagem de algumas pirâmides. E essas pirâmides que existem, tia vai precisar que vocês usem tesoura, cortem ela, vocês vão usar, na verdade, tesoura e cola, tá? Então, a tia precisa que vocês cortem essas imagens e formem essas pirâmides. E aí, olha só o que é que a tia quer pedir para vocês. Na nossa próxima aula, gente, nós vamos fazer uma viagem fantástica. Nós não vamos sair de casa, mas iremos fazer uma viagem pelo Egito. Vocês não estão entendendo? Nós vamos falar sobre as pirâmides. Nós vamos falar sobre as múmias, que quando a gente fala em múmia dá um medinho, mas não tem que ter medo. Então, gente, vai ser uma viagem fantástica sobre o Egito. E aí, vejam só, não deixem de fazer as pirâmides, porque a tia precisa muito matar a saudade de vocês. E como é que a tia vai matar a saudade de vocês? Vocês irão montar essas pirâmides e irão tirar uma foto bem linda, bem lindo com as pirâmides. E irão mandar para a tia. Quando vocês fizerem esse trajeto todinho de mandar a foto para a tia vai construir um mural, tá? E na próxima aula, tia vai mostrar essa pirâmide com a foto de vocês. Essa pirâmide, na verdade, vai ser como se fosse a chamada, tá? Então, a tia quer essas fotos, tá? Não deixa de fazer e mandar para a tia. E aí, vejam só. Vocês irão fazer as pirâmides que serão da nossa próxima aula, não esqueçam, certo? E agora, muito triste, iremos finalizar a nossa aula, porque tá tão gostoso passar esse tempinho aqui com vocês.
Eu vou mostrar para vocês o que é que vocês irão precisar fazer em casa. Não deixem de fazer. E qualquer dúvida que tiver, liga para a tia Dani, fala com tia Dani que tia Dani vai ajudar, tá certo? Olha só, no livro didático de vocês, vocês irão responder a página 18, 20 e 21. Tia, e qual é esse assunto? Esse assunto é tudo que nós vimos hoje. Vocês não podem deixar de acessar QR Code. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, vocês não podem deixar de rever, ó, essa página, tá? Essa é a página 18 que vocês irão responder. Em seguida, vocês irão dar mais uma olhadinha na página que fala sobre o Zigurate e irão acessar o aplicativo Realidade Aumentada. Irão entrar dentro dele. Gente, é uma viagem fantástica. Vocês irão amar, tenho certeza. E vocês irão responder a página 20 e 21. E a página tem tudo a ver com o assunto da nossa aula de hoje, sobre Mesopotâmia, certo? E aí, vejam só. Lá no livro de atividades, vocês irão responder as páginas 75 e 76, que também fala sobre o assunto. Vocês irão dar um belo colorido na cena, certo? E irão responder uma cruzadinha, que eu sei que vocês amam fazer cruzadinha. E agora, eu me despeço de vocês. Mando um beijo bem grande e tenho um aviso para dar para vocês, ó. O aviso é esse aqui, ó. Hashtag fique em casa. Não saiam de casa. Se cuidem. Se cuide para que logo, logo possamos estarmos juntos. Um grande beijo, cheio de saudade. Tchau, tchau.